Opa, e aí galera, fazendo esse vídeo aqui para falar de como que jogo Last Night on Earth aí. E vou fazer o vídeo aí bem curto aí, tentar ser o mais rápido possível. Nesse jogo aí, ele é um jogo para ser jogado entre 2 a 6 jogadores, onde 4 dos jogadores vão jogar cada um com sobrevivente e 2 dos jogadores vão jogar como zumbis. Ele é melhor jogado, na minha opinião, com 5 jogadores, então cada um com um sobrevivente e um player comanda todos os zumbis. Então a gente tem as miniaturas dos 8 sobreviventes que tem no jogo, sendo que só vão usar 4 deles. E nós temos as cartas de heróis, né? Então cada carta aí de herói vai ter a quantidade de pontos de vida que ele tem. Então quando ele chega aí na extremidade, ele morre. Tem alguns personagens aí que tem habilidades de curar. Então cada um dos personagens tem habilidades e características diferentes. Cada herói ele tem 4 espaços para carregar itens, sendo que 2 são armas. Pode carregar 2 armas e mais 2 itens a mais, né? Esses itens eles são encontrados no deck de herói. E à medida que o jogador ele vai conseguindo esses itens, ele equipa no personagem. Se ele pegar mais cartas de itens que ele pode carregar, ele tem que descartar essa carta ou então passar para algum jogador que tiver no mesmo espaço que ele, tá? Nós temos aqui o espaço que é o contador, né, de tempo, então é mais ou menos o contador de turnos. Então começa lá na parte da noite e à medida que o jogo vai passando, o dia se aproxima e quando chega aí no final o jogo acaba, tá? A maioria dos cenários, pelo que eu me lembre, quando o cenário acaba, o jogador dos zumbis que ganha. Quando os turnos acabam, o jogador dos zumbis que ganha. O jogo ele vai ter um tabuleiro central, né? Onde esse tabuleiro central ele vai ter dois lados. Onde o que vai variar o lado que vai jogar do tabuleiro central é a missão que estiver jogando. Esse aqui é a casa do prefeito, acredito eu. Mas a maioria dos cenários dá para jogar só com esse lado aqui do tile, né? E nós vamos ter mais alguns tabuleiros nessa forma aqui, ó, onde o fundo dele vai ser negro e a todo início de jogo a gente vai embaralhar eles para poder montar um cenário diferente. Então toda vez que for jogar algum jogo diferente, vai ter que embaralhar e montar o novo cenário. Complicado botar no lugar, acho que foi agora. Nós vamos ter alguns tokens, né? Então, o token de feridas, o token de respawn de zumbis. Então, em todos os cenários, independente do tile que colocar, sempre vai ter um espaço que vai sair os zumbis, né? Em cada um dos cantos do tabuleiro, podendo ser acrescentado mais durante o jogo. Nós temos o token quando os zumbis eles dominam o lugar, né? E tem muito zumbi e os players não conseguem mais entrar dentro da estrutura, então coloca um token desse dentro e acredito que um zumbi em cada um dos lados do lugar. O token de escuridão. Então, quando o local, as luzes se apagam no lugar, o herói ele só consegue se mover, acredito que um espaço, quando ele está num local escuro, independente da quantidade de movimentos que ele tenha. E por último, nós temos o token de quando o herói ele se transforma em um zumbi.
Então, dependendo aí da forma que vocês estiverem jogando no jogo, é, o herói pode se transformar em um zumbi. Então, no jogo físico, a gente pega o herói e coloca em cima aí desse token aí para mostrar que ele é um zumbi. E quem está dominando ele agora é o jogador dos zumbis, e não mais o jogador do herói. O que muda é que ele é um zumbi mais forte. Então, ao invés, normalmente o zumbi anda uma casa de movimento e ele tem 1 de vida. O herói zumbi ele vai ter a quantidade de vidas que tem na ficha dele e ele vai andar 1d3 de movimento, tá? Nós temos as cartas de cenário, né? Então, no jogo base vão ter 5 cenários para se jogar. E nós vamos ter o deck de zumbis. Então o zumbi ele vai traçar a sua estratégia toda com base nos decks. Então vai ter deck que vai acrescentar dados a mais para ele jogar, vai ter deck que vai acrescentar mais movimentos para ele fazer, vai ter carta que vai atrapalhar os heróis, o movimento dos heróis, mas enfim. Voltando aqui nas regras do jogo, como o jogo ele se dá assim uns turnos. Primeiramente, os jogadores eles pegam randomicamente 4 heróis, né? Então eles vão lá e calma aí, deixa eu colocar isso aqui. Então eles vão lá, embaralham e tiram 4 fichas de heróis, né? Se estiver jogando de 2 players, um herói vai comandar os 4 heróis. Então a primeira coisa que vai se fazer depois não, desculpa, antes de escolher os heróis randomicamente, a gente vai embaralhar todos os cenários, né? E vai montar o cenário com as 4 partes. Então a gente vai embaralhar e vai montar o cenário. Então aí depois a gente vai nos heróis e a próxima coisa a se fazer é olhar o espaço inicial do herói. Então esse aqui começa no High School. Vamos ver se tem High School aí. Refinaria. Não tem High School. Então nesse caso esse personagem aí, o Billy. Cadê o Billy? Billy, ele vai começar no centro do mapa e um bônus para ele começar no centro do mapa é uma carta do Hero Deck, para ele começar. Essa carta vai ficar em segredo na mão do personagem que está comandando o Hero, tá? Pro cara que está lá comandando os zumbis não ver. A outra, vamos ver aí, ela começa no Farmhouse. Farmhouse não vai ter também. Então a Jenny, a filha do fazendeiro, vai começar no centro e também vai pegar uma carta de herói para ela. O Johnny, ele começa no Gin. Vamos ver se tem Gin aí. Acredito que não, acredito que o Gin é junto com o High School. Daí, né? Também não. Então ele vai pegar uma carta para ele e vai lá para o centro do mapa. Ok, agora se o terceiro aqui vier uma construção, vai ser foda para ele. Ele começa... É uma estrada fora da cidade. Acredito que a estrada fora da cidade é justamente esse centro aí no meio aí. Então ele vai começar aí, começa no espaço dele e vai ficar sem a cartinha inicial. Então tá bom o início aí para os heróis. Todos juntos, excelente. Agora vai o jogador de zumbi, né? Então no turno dele ele vai ter uma sequência de coisas para poder fazer. Sempre no jogo o zumbi joga primeiro, o herói joga depois, tá?
Então no início do turno do zumbi ele vai mover o soundtrack. Então primeiro vamos fazer aí o do cenário ali mais simples para explicar o jogo, que seria esse cenário aqui, que é o player conseguir matar 15 zumbis antes do soundtrack chegar a zero. Então o soundtrack nesse jogo vai ter 15 turnos. Então o jogador vampiro começa o primeiro turno colocando o soundtrack no 15 e os turnos decorrentes ele vai abaixando o soundtrack aí até chegar a zero. Tá? Então o jogador zumbi ele vai ganhar se os heróis falharem, ou seja, se o soundtrack chegar lá no zero, ou se o jogador zumbi conseguir matar 2 dos 4 heróis. Então tá bom. Agora o jogador zumbi ele faria o seguinte, ele jogaria 2 dados, que seria para ver se vai dar respawn de zumbi. Só que como não tem zumbi nenhum no mapa, vai dar respawn. Mas teoricamente a gente jogaria os dados e se o número que saísse fosse maior do que a quantidade de zumbis no tabuleiro, então daria respawn, tá? De zumbis. Então a gente vai jogar, né, primeiro para ver quantos zumbis que vai aparecer no mapa. Então a gente joga um D3 se tiver jogando um jogador de zumbi e a gente joga um D6 se tiver jogando não, a gente joga um D3 se tiverem 2 jogadores jogando de zumbi e um D6 se tiver um jogador jogando com os zumbis. Então, tipo assim, eu expliquei em outro vídeo, mas vou explicar aqui de novo a questão do D3. O D3 é mais ou menos o seguinte. Se sair o resultado 1 e 2, então ele vale como 1. Se sair o resultado 3 e 4, então ele vai valer como 2. Se sair o resultado 5 e 6, ele vai valer como um 3. Então é mais ou menos isso D3. Então, por exemplo, a gente rolando um dado aqui. Saiu 1 no dado, porque 1 e 2 equivale a 1, tá? Então, voltando então, vamos ver aí se vai dar o respawn de quantos zumbis que vão dar respawn. Então, 5 zumbis vão dar respawn aí no mapa, tá? Então, a gente vai pegar as miniaturas dos zumbis e vai espalhar ela de maneira igual em todos os X do mapa. Então, não pode colocar todos os zumbis em um único não. Ok, colocamos 4, falta mais um. Então a gente decide aí em qual desses espaços que a gente vai colocar o zumbi. Ah, vou colocar aqui porque é mais fácil deles alcançarem ali. Ou aí você traça a estratégia. Vou colocar o quinto ali. Ok. A gente colocou os zumbis, então tem 5 zumbis no mapa. Então a gente vai jogar os 2 dados para ver se vai dar spawn de zumbi. Ok. 8 é maior que 5, então vai dar spawn de zumbi aí pro próximo turno. A gente vai mover os zumbis que estão no mapa, então cada zumbi move uma casa, eles podem mover na diagonal também. E o movimento de zumbis, eles podem passar pelas paredes, tá? Eles podem passar pelas paredes e podem mover diagonalmente por uma porta, tá? Os heróis, eles não podem passar por paredes, não podem passar por paredes, não podem sair de uma porta ou entrar numa porta diagonalmente, igual por exemplo, o herói está aqui, ele tem que vir por aqui e vir por aqui. Ele quer sair, ele tem que vir por aqui, ele tem que vir por aqui. Ele não pode simplesmente vir daqui para cá, mas o zumbi pode mover diagonalmente. É como se ele estivesse entrando nas janelas, quebrando as paredes, enfim, se arrastando por buracos, mas o herói ele tem que
fazer essa questão aí do movimento sempre pela porta. Então o zumbi, ele, quando o herói ele está em espaços adjacentes, ele pode mover diagonalmente, tá? Normalmente. Essa regra que eu tô falando é só para sair e entrar de portas, tá bom? Então o jogador zumbi, ele vai mover um com cada zumbi que ele quiser, não tem limite de quantidade de miniaturas no mesmo espaço. Aí o zumbi, depois de mover, ele vai lutar se ele tiver no mesmo espaço que um herói. Ou se não, se tiver algum espaço que o herói. E como funciona a luta? Basicamente, a luta é sem nenhum modificador, por exemplo, o herói não estando com item nem nada, o zumbi tem direito a um dado e o herói vai ter direito a 2 dados. Então isso aí sem contar que o herói tem algum tipo de item que modifique esses valores de dado, ou cartas, né? Porque os zumbis, ele tem cartas lá que adicionam os dados dele. Enfim, aí os dois vão jogar os dados. Se der empate nos valores, o zumbi ganha. Então o zumbi dá uma porrada no herói. Se o herói ele teve um número maior que o do zumbi, ele só deu uma rolada na porrada lá e não aconteceu nada, ninguém bateu em ninguém. Se o herói tiver o maior resultado de dado e, além do mais, uma combinação de números iguais, o herói ele vence o combate matando aquele zumbi. Por exemplo, vamos supor que o herói esteja jogando com uma arma que dê ele mais um dado. E ele saiu com essa combinação aqui de dados contra esses 5 aqui do zumbi. Então o herói ele ganhou do zumbi no maior número e tirou uma combinação de dados. Então o herói mata o zumbi, tá bom? Então é mais ou menos assim que funciona a fight. Então depois de resolver a fight lá, um round a fight, o zumbi ele vai para o último passo lá do turno dele, que é colocar aqueles zumbis que a gente deu spawn lá anteriormente. Então foram 8, não, foram, não, espera aí, deixa eu ver. A gente não rolou o dado para dar spawn nos zumbis, não, pera aí. A gente só rolou o dado para ver se ia dar spawn ou não. Então 3 zumbis vão entrar no mapa. Então a gente vai pegar e vai colocar de maneira que nenhum espaço tenha mais que o outro. Então vamos colocar nos lugares aí que vai prejudicar os jogadores. Vamos fechar esse lado aqui. O jogador de zumbi pode ter no máximo 12 miniaturas aí no mapa, tá? São 12 miniaturas de zumbis no máximo que vai ter no jogo. A não ser que tenha alguma coisa, alguma expansão que adicione mais miniaturas de zumbi. Mas normalmente aí na caixa base são 12, tá? Ok. Agora, vou explicar uma coisa aqui que é importante. No turno do zumbi, ele vai ter 4 cartas na mão dele. Se tiver jogando 2 jogadores controlando cada um 6 zumbis, cada jogador vai ter 2 cartas na mão, que é o limite de cartas dele. Essa carta pode ser jogada a qualquer momento, de acordo com o que tiver escrito nela. Tem cartas que vai estar escrito jogue agora, permanece em jogo, e vai ter várias cartas do tipo. E o jogador ele só tem limite para jogar cartas de zumbi durante a luta, que seria aí ele tem um limite para jogar uma carta para alterar a luta de zumbis, tá? Então, por exemplo, essa luta aqui, essa carta aqui é uma carta que pode ser jogada durante um combate.
força o herói a rerolar qualquer resultado de combate. Então, o zumbi jogou essa e rerolou, aí o herói conseguiu um resultado bom. Então, o zumbi ele não pode jogar uma outra carta de luta. Resumindo, é isso. O restante das cartas aí, o zumbi pode jogar todas. No início do próximo turno dele, ele vai repor todas as cartas que faltam para ele completar as cartas que faltam. E se ele tiver alguma carta boa na mão e tiver, por exemplo, duas ruins, ele pode descartar uma dessas duas ruins no início do turno para poder pegar duas cartas a mais na mão. Não, desculpa, para poder repor as cartas que faltam para completar o seu limite de cartas na mão, tá? Se estiver jogando um jogador como... Eu vou tratar aí as regras como um jogador controlando os 12 zumbis. Então aí o cara vai comprar carta para completar as 4 cartas do limite da mão dele, tá? Já o cara ali que está jogando com os heróis, ele vai usar as cartas de itens, equipando no herói para melhorar as habilidades dele, ou ele vai usar a carta de evento nos momentos aí mais propícios para ele poder fazer toda a diferença no jogo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Esse marcador que é só um marcador que vai usar nas quests para poder marcar quantos zumbis que o cara matou e alguma outra cenário que estiver jogando. Eu esqueci de falar que o turno do herói. No turno do herói, o que ele pode fazer? Então o jogo ele é bem simples, cara. No turno do herói, ele pode se mover ou fazer uma ação de busca para poder encontrar algum item em algum lugar. Então, por exemplo, no turno do herói ele joga o dado dele, que é o movimento. Então ele pode se mover 4 nesse turno. Então ele pode vir 1, 2, 3, 4 e entrou aqui na estrutura, tá? Então, mas se o herói ele já estiver dentro de alguma estrutura dessa, ele pode, ao invés de fazer o movimento, ele pode procurar algo lá dentro daquele cômodo e puxar uma carta aqui, ver se a carta presta e ficar com ele, tá? Se for uma carta de evento, vai para a mão dele. Se for uma carta de item, tem que equipar o item. Se for itens que você ultrapassam o seu limite, você já tem que descartar e decidir qual item você vai carregar. Então você tem a sua primeira ação do turno é se mover ou pesquisar alguma coisa no cômodo que você está. A sua segunda ação a ser decidida é a ação de trocas. Então você está no mesmo espaço que um outro herói, você pode trocar cartas de itens que você estiver carregando, tá? A terceira coisa a se escolher é range de ataque. Então cada herói pode fazer um range de ataque por turno, a não ser que você não tenha uma arma de ranged, né? Então arma de ranged basicamente essa aqui, por exemplo. Se você tiver uma arma de ranged até a distância 3, ou seja, se você tiver com um herói aqui, vai contar 4 quadrados aí, 3 quadrados em qualquer direção, 1, 2, 3, vai acertar um zumbi até ali. 1, 2, 3, vai acertar um zumbi até ali. Então é só contar 3 quadrados aí na direção e ver se você tem um range para o alcance ou se o zumbi está na sua linha de visão. Então aqui está na linha de visão, aqui já não está na linha de visão, mas que tem a casa aqui na frente. Você pode fazer um ataque ranged por turno. E por fim lutar com os zumbis que estiverem no mesmo espaço que você. Então, por exemplo, se tiverem 3 zumbis no espaço que você está, então vai ter que ser 3 jogadas de ataque aí. Vamos supor que você está aqui com zumbis e não tem nenhuma arma. Então você vai jogar para o primeiro zumbi 2 dados e o zumbi vai jogar um dado lá. Beleza. O primeiro aí não deu nada. Você só rolou com o zumbi na porrada. Aí vamos de novo aí, joga. E joga. O segundo também você conseguiu se esquivar. E por último o terceiro zumbi. Todos são 6, hein?
e se esquivou aí dos 3 zumbis. Então basicamente é isso o jogo, cara. Depois que todos os heróis fizeram o turno deles aí, acaba o jogo. Se eu lembrar de alguma coisa, eu escrevo lá nos comentários do vídeo, mas basicamente é isso. Uma coisa que eu esqueci aqui, estou me lembrando agora, finalizando o vídeo, é o seguinte: se o herói ele tiver em um espaço e o zumbi ele tiver tampando o espaço que ele quer se mover, o herói encerra o movimento dele naquele zumbi. Por exemplo, vamos supor, você está aqui, aí você vai jogar seus dados de movimento, aí vamos supor que saiu um 6 ali. Aí você, teoricamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ia lá para o 6. Só que como tem um zumbi tampando a porta ali, você encerra o seu movimento e tem que batalhar com aquele zumbi ali. Mesma coisa, isso aí serve como estratégia de jogador zumbi. Ao invés dele entrar com os 2 zumbis aqui por essa porta, ele dá a volta com o outro por lá e tampa as 2 saídas e o jogador é obrigado a batalhar com pelo menos um dos zumbis, tá? Uma coisa também que eu acabei lembrando aqui, algumas localidades têm um pick-up, né? Você pegar alguma coisa, alguma carta. Todos esses pick-up, shotgun, esses pickups você só consegue pegar se essas cartas estiverem na pilha de descarte, tá? Um ano do Hero Descarte para. Se não tiver essas cartas na pilha de descarte, você não consegue pegar elas lá do deck com as cartas embaralhadas lá. Tá? Só consegue fazer essa ação de pick-up aí se tiver esse item específico na pilha de descarte, tá? Então, porque teoricamente aí o jogador já chegaria no início do jogo, vou ali pegar uma shotgun. Aí ali pegava e a shotgun ela é bem power pro início do jogo. E então é isso aí, valeu por assistir o vídeo, bom jogo aí.